Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma devolutiva de inglês, da aula 17, né? Pouquíssimos alunos, mas vamos lá. Marília querendo entrar. Bom dia, Marília. Bom dia, Marília. Cui. Então, vamos lá. A aula 17, ela mandou bom dia, foi sobre uma interpretação de texto, questões, um pouquinho. Já conversei com vocês antes, né, sobre essa interpretação, o que vocês acharam. Alguns acharam mais difícil, menos difícil, mais complicadinho. Acho que algumas questões aí meio que confundem, e essa era a intenção mesmo, né? Para vocês ficarem mais atentos, tendo que ler, reler, até conseguir chegar na resposta correta. Então, como eu falei, eu vou passar para vocês o formulário, para vocês lerem o texto e a gente ler junto, tudo bem? Foram só 6 Ela questões travou? Ah, dessa não, não, vez, voltou, então é voltou. rapidinho. Então, a Carla, eu tinha feito na segunda-feira com os alunos do primeiro ano de um jeito, e a Carla me ensinou de outro. Vou fazer do outro mesmo aqui. Mas eu não consigo ver quem está pedindo para entrar. Vocês estão conseguindo ver? Peraí Faz que eu um vou fazer. barulhinho, geralmente, prof. Sim, dá pra ver aqui. Eu vou É, colocar ele dá tipo direitinho um aqui. apitinho falando que quer entrar. Oi? Quando alguém pede pra entrar, faz tipo um barulhinho. Ah, tá. Aí dá pra você Tá ouvir. bom. Então, ó. Então vocês estão enxergando bonitinho a questão 1, no início? Estão enxergando? Sim. Aí, não. Então, tá bom. Então, vamos lá. Nós tínhamos aí, atenção na imagem para responder a questão a seguir. E nós temos reports, do it today. O que seria reports? Reportar, não sei. É relatório, tá? É relatório. E do é devido hoje no caso. Aí, my report is about how important it is to save paper, electricity, and other resources. I will send to you telepathically. Muito engraçadinha essa pessoa, né? Aí tem, tem a questão. Na fase escolar, é prática comum que os professores façam atividades extra-classes e marquem uma data para que as mesmas sejam entregues para correção. No caso da chave, uma estudante apresentando argumentos para. Nós temos a discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue. B. Elogiar o tema proposto para o relatório solicitado. C. Sugerir temas para novas pesquisas e relatórios. D. Reclamar do curto prazo para a entrega do trabalho. Ou E. Convencer de que fez o relatório solicitado. Gente, essa aqui eu acho que está mais fácil do que as outras. Acho que não tem nem como confundir. Qual a alternativa Sim. que é correta nesse caso? Letra E. Letra E. Ela fez o trabalho? Não. E qual é o argumento dela para não ter feito o trabalho? Ah, dá uma economizada aí na eletricidade, No papel. papel. Boa desculpa, né? Então, a alternativa correta dessa 1 é convencer de que fez o relatório solicitado. Mas fez como? A professora vai ter que saber telepaticamente. Tudo bem nessa 1? Sim, acho que essa é mais suave mesmo. E essa, na minha opinião, essa é mesmo. Agora, as outras realmente dá para confundir. É mais fácil a 1. Então, atenção na tirinha. Remember my old girlfriend, Jodel? You know the cycle. You have to be more specific. Aí nós temos aí 2. A tira, definida como segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece porque A. John pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield isso. Jodel é a única namorada maluca que John teve, e Garfield acha isso estranho. De que a ex-namorada, o maluco é o amigo. A gente já dá para eliminando algumas aí, né? A D. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca.
E aí, John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. Qual que se encaixa melhor nessa charge? A D, né, professora? A B ou D? Não entendi qual que é. A D. A D de dado? Por que você acha isso? Quem está falando? É Marília? Não, sou eu, Laura. Laura, por que você acha? Na tirinha, esqueci o nome dele, mas o John, ele perguntando se ele conhece a namorada dele, né? A antiga namorada dele. Aí ele fala assim, que ela é psicopata, tipo assim, né? Aí, no mente do Garfield, ele tá falando assim, você tem de ser mais específico, né? Então, supõe que tem mais de uma namorada psicótica, né? Exatamente, perfeito. Você tem que ser mais específico e falar quais delas, porque acho que todas eram. É isso mesmo, Laura. Muito bonitinha a sua explicação. Parabéns, é a alternativa D. A 2 é a D, tá? Aí vamos para o texto 3, que eu estava conversando com o Gabriel antes da gente começar, que eu estava fazendo sem olhar as respostas, né? Lendo e dando uma olhada nas respostas. Essa 3 aqui eu fiquei na dúvida. Por quê? A gente tem mania de olhar por cima, ler e já ir na alternativa sem prestar atenção direito. Isso eu estou falando por mim também, né? Não é só vocês. E aí depois eu li de novo e vi que não tinha nada a ver a questão que eu achei que fosse, tá? Por isso que a gente tem que prestar bem atenção. Então o texto é The Weather Man. Qual é a tradução de The Weather Man? O homem do tempo? O homem do tempo. Então vamos lá. They say that the British love talking about the weather for other nationalities. This can be a banal and boring subject of conversation, something that people talk about when they have nothing else to say to each other. And yet the weather is a very important part of our lives. That at least is the opinion of Barry Groom, press office for the Met Office. This is located in... onde que é esse lugar, alguém sabe? Zichter. A pretty cathedral city in the... Aí vai falando. City in the southwest of England. Here employers and computers supply weather forecasts for much of the world. Então vamos lá. 3. Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra o quê? A. O aborrecimento do cidadão britânico a falar sobre banalidades. B. A falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. C. A importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês. D. As diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. Ou E. O conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Qual vocês colocaram, gente? Acho que é a D, professora. A única que faz sentido. Por que você acha que é a D? Porque as outras... As outras não faz sentido. E, tipo, você vê que o texto ele tenta te confundir, porque ele fala uma coisa que não importa. Ele, não, o cara tá em tal lugar, não sei o quê, tipo, só pra te confundir. Por isso que eu fiquei em dúvida disso. É isso que eu também, na hora que eu estava lendo, eu falei assim, ele tá falando... Porque a gente, normalmente, principalmente quando fala, a gente entra no elevador... aliás, qual é o assunto nosso hoje em dia, quando a gente não tem o que falar? Você viu o tempo hoje, né? Olha como está o tempo hoje, mudou, né? Esse tempo é tempo de louco, não sei o quê. Então, quando eu li, eu falei assim, deve ser sobre isso, as pessoas não têm muito assunto, e o único assunto que elas falam mesmo era sobre o tempo. E aí eu fui ler novamente e vi que não tinha nada a ver. Porque também seria a B, a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. Eu não estava falando de avaliação de línguas, eu falei, não tem como ser essa. Então é a D, as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. Tá? É a D. Ficou claro? Tudo bem? Sim, sim. Então tá bom. Esse texto aqui é muito legal. Eu gostei. Então, para vocês responderem a 4 e a 5, vamos ao texto. Reader stories. Histórias de leitores, né? My first love, he was 13 and I was 12. We met on Facebook. He asked me out and I said yes, but I wasn't really up to it. I grew to love him too. And everything felt plain perfect. I knew I never wanted to lose him. We broke up and got back together a lot, but it never felt like he didn't want me.
I fell for his friends. He found out and got mad, but he said he still loved me. I got over his friends soon enough, but I found out he was cheating on me. O que é cheating? Traindo, Cheating. professora? Traindo? Trair. Ele estava me traindo. Isso, safado. I cried for days and days, but I was too much in love to break up with him. He tested. O que é tested? A impressão é de ele me testou, né? Mas não é, tá? O que é teste? Quem sabe me dizer? É tipo mandar mensagem? Isso, Mandou mensagem, né? mensagem de texto. Isso me telling me he wanted love to break up with him. He texted me telling me he wanted to talk. I got scared. O que é scare? Assustada. Isso, eu fiquei assustada. He said he was sitting on me and broke up with me. We don't talk anymore. But I still love him. I recently found out he likes my ex-friend Daniela. I just can't deal with the pain of that. Eu não pude negociar com essa dor. I wish I could be with him again. Lessons learned. O que é lessons learned? Lições aprendidas. Isso, lições aprendidas, traduzindo a letra, né? Lições que eu aprendi. Don't fall in love too fast. O que é don't fall in love too fast? Não se apaixone rápido. Não se Coisa. apaixone rápido. Be careful about when you do fall in love. Vocês viram que só tem um Uzinho aqui? Eu não sei se vocês conseguem ver Sim. mexendo aqui, mas esse U seria do quê? You. Acho que é isso. Abreviação de U. Como é uma carta, né? Escrita aí por uma pessoa, ela sentiu no direito de abreviar. Então, esse U é de abreviação de you, você. Então, o que seria be careful about when you do fall in love? Tipo, seja cuidadoso quando você se apaixonar, algo do tipo. Isso mesmo. It could be hard on you if they don't like you back or like somewhere else. Love can feel like a dream, but that may make it feel fake. Nossa, olha que profundo, ó. Love can feel like a dream, but that may make it feel fake. Qual seria a tradução dessa frase aí, esse finalzinho? O que ela fala? Amor pode ser um sonho, mas a parte final que eu fiquei em dúvida, não sei como é que é o final. Mas isso pode se tornar um sentimento falso, né? Fake. Pode ser falso o que você sente, ou seja, às vezes você não é correspondido como foi no caso, né? Aí a 4. O relato da experiência amorosa do adolescente evidencia o quê? A. Um ciúme injustificado e exagerado que motivou a separação do casal. B. A impossibilidade de encontros reais quando o começo é via Facebook. C. Uma crise gerada pelo comportamento inadequado de um dos parceiros. D. Uma dificuldade em aceitar o término do relacionamento pelo outro parceiro. Ou E. Uma necessidade de vingança após conhecimento de uma relação anterior. Qual que é a correta? Está eliminando algumas, né? Que nem a E, por exemplo. Mas qual que é a correta? Eu acho que é a D, professora. Por quê, Laura? Porque ela contou o início do relacionamento dela, mas ela contou o quão difícil para ela foi. Por isso que ela avisa até no final. Tenha cuidado com quem você se apaixona, não se apaixone tão fácil. Então, acho que é a dificuldade dela de aceitar, tanto que ela fala, né? Que ficou bem difícil para ela aceitar o negócio. Aí eu acho que é muito bem explicado, é isso mesmo. Não? Não, a D. É a D. Não, eu errei. Uma dificuldade em aceitar o término do relacionamento pelo outro parceiro. Apesar de ela ter sido traída, e ele fala isso para ela, que ela foi traída, que ele estava atraindo. Mas mesmo assim, ela tinha essa dificuldade. Olha, é tão complicado isso, né? Quando a pessoa gosta demais, ama demais, até mesmo sendo traída, às vezes aceita. Mas enfim, né? Vamos a 5. Jovem autora do A. Teve dúvidas sobre se encontrar pessoalmente com seu namorado. B. Teve um breve relacionamento amoroso com C. Desistiu do namorado por causa do ciúme dela e da traição dele. D. Fez amizade, roubou no Facebook o namorado de uma ex-amiga. Nossa, tem umas aqui que não tem nem lógica, né?
A E, ama o namorado, mas não gosta de falar com ele pessoalmente. E aí, gente, qual que é a resposta correta? Eu coloquei A, mas não sei. A Tia me fez duvidar um pouco, mas eu coloquei A. Porque no começo ela falou que ela teve dúvidas sobre se encontrar com ele pessoalmente. Ela não sabia se era certo ou não. Lembra Aí que eu eu falei coloquei lá A. da palavra scare também, né? Sim. Que ela ficou assustada assim, em relação a encontrar com ele. É isso mesmo, ela teve dúvidas, ainda mais porque ela o conheceu no Facebook, né? Então ela teve dúvidas. A C até daria para se encaixar se ela que tivesse desistido, né? Mas foi ele que terminou com ela, não foi nem ela que terminou com ele. Então, por isso, a alternativa A. Tudo bem? Alguém colocou outra alternativa? Eu errei, eu coloquei a C. Então. Por isso que eu falei, algumas realmente confundem. E vamos para a última questão. Nós temos uma tirinha aqui. Fala, the sauce has tomatoes e oregano. The crust is basically a big crouton. Technically, pizza is a salad. 6. A descrição da pizza feita pelo personagem do cartoon não passa de um argumento brincalhão para a parceira com o intuito de A. Justificar a sua escolha como acertada para uma dieta saudável. B. Convencer a interlocutora sobre a composição nutricional da massa. C. Descrever tecnicamente e elogiar seu prato preferido. D. Persuadi-la a optar pelo mesmo prato e acrescentar uma salada. Ou E. Comprovar que pizza e salada são a mesma coisa. Qual vocês colocaram nessa? Eu coloquei a E, mas A E? deixou um pouco de dúvida com a A. Sei lá, se ele quer realmente comprovar ou só justificar, sabe, a escolha dele. E comprovar, não tem como comprovar. Né? Foi aí coisa. Comprovar ali. Gabriel colocou outra? Alguma outra? Qual que você colocou? Alguém colocou diferente? Que é E, né? O cara tentando. Ai, é igual salada, metendo um louco. Mas não é. Não é a E. É a A. A Laura ficou em dúvida entre a A e a E. É a A. Ele justifica a sua escolha como acertada para uma dieta saudável. Ele está tentando convencer, né? Justificar. Ele não tem como comprovar. Comprovar é diferente de justificar, de convencer, né? De descrever. Mas ele está tentando mostrar para ela que aquilo que ele está comendo é saudável. Tá? Mas realmente dá uma dúvida aí na A e na E. Mas é a. Essa aqui eu acho que é a mais confusinha assim, das 6, que dá para se confundir. Tudo bem? Tudo. Então, gente, essa é a aula 17. Vou parar a apresentação, né? Agora a gente vai entrar na aula 18, a última aula do terceiro bimestre. E é uma gramática bem facinho também. Já ouviram falar do present perfect? Quem sabe o que é o present perfect? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro, não. Não lembra? Então, o present perfect nada mais é que ações que ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Na língua portuguesa, não existe nenhuma gramática parecida com o present perfect. Não tem uma gramática que fala assim, vai ser substituída pelo present perfect. É só no inglês que tem isso. Aí vocês têm que saber qual é a formação dessa gramática, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Estão chegando aqui a lousa direitinho? Sim, sim. Tá, então a formação é sujeito, né? Então vamos lá, present perfect. Present perfect. Aula 18. A formação é sujeito, have ou has, que são os auxiliares, mais o verbo no particípio. Quem lembra qual é o verbo no particípio? Alguém lembra? Como que fica o verbo no particípio? Eu não lembro, não, professora. Meu Deus, minha filha catou todas as minhas canetas. Essa aqui. Então, ó, vamos lá. Vou começar aqui do início aqui, pra gente ver. Então, o sujeito pode ser, vamos colocar,
A primeira coisa que vocês têm que saber também, eu falei que pode ser have ou has, ok? Só que vocês têm que saber também onde vocês vão usar o have ou has, tá? Vou colocar aqui, ó. Aqui vocês conseguem enxergar? Depois eu tiro uma foto para vocês. Consegue, sim. Coloco no grupo. Então são esses dois auxiliares. Eu tenho que saber onde eu uso o quê. Começando pelo has, para ficar mais fácil, eu sei que eu uso o has na terceira pessoa singular, que é o he, she e it. O have eu vou usar no restante dos pronomes, que é o I, you, we e they. Ok? Sabendo isso, vamos formar uma frase. Então, eu tenho I. Qual que eu uso? Have ou has? Have. Have. Então, eu vou colocar aqui. Have. Esse particípio desse verbo, lembra que eu já comentei com vocês sobre aquela coluna de verbos? Tabelinha de verbos, aliás, que tem a primeira coluna que é o presente, segunda coluna que é o passado, e a terceira coluna que é o particípio. É esse que vai aqui, tá? Se o verbo for verbo regular, normalmente vai ter o ed lá no finalzinho dele, não vai mudar. Mas um verbo irregular, a gente tem que ver como que ele fica. Como que eu sei isso, professora? A gente vai ter que decorar tudo? Não seria falar a palavra decorar, se a gente falar isso para vocês, vou repetir, mas vocês vão ter que ir estudando e aos poucos vão memorizando, melhor dizendo, memorizando alguns verbos. Então, nós temos aqui, ó, I have, e eu tenho que ter esse verbo aqui no particípio. Vou colocar o verbo been. O verbo been, ele é o particípio do verbo to be. Porque assim, gente, lá na tabelinha, vai estar lá para vocês. Por exemplo, verbo to be. No presente, vai ficar, o verbo to be é o is, o are e o am. Presente. No passado, esse verbo to be, ele fica was ou were. E aí, no particípio, esse verbo to be fica been. Então, normalmente, quando os verbos são irregulares, é que muda, tá? Aí, outro verbo que eu vou usar também, o verbo go, que é o verbo ir. Ele, no presente, ele é go. No passado, ele é o went. Ó, como muda. E no particípio, é gone. Então, é isso que vocês têm que ficar atentos nessa terceira coluninha. Para formar o present perfect, é sempre nessa terceira coluninha. Aí a gente pode fazer um verbo regular. Work. No presente, no passado fica worked. E no particípio, ele também fica worked. Então, para os verbos regulares, é mais fácil de montar, tanto no passado quanto no particípio, porque é só acrescentar ed. Os mais que a gente tem que prestar atenção mesmo são nos verbos irregulares, tá? Então, nós temos aí. Vou apagar aqui para continuar. O been. E vamos continuar a frase. Vamos terminar a frase. Então, I have been, live in Rio de Janeiro. Since. Normalmente, ó, sempre a maioria vai estar com since, que significa o quê? Desde 2010. Então, aqui é uma frase no present perfect, prestando atenção sempre na fórmula desse present perfect, que é o sujeito, o have ou o has, dependendo do sujeito, o verbo no particípio, sempre, e o restante da frase, ó. I have been living in Rio de Janeiro since 2000. Ou seja, eu estive morando no Rio de Janeiro desde 2010. Tá? Essa é uma frase no present perfect. Vamos fazer outra. Vou começar com she. Sujeito. Para she, qual que eu uso? Have ou has? Has. Has. Então, eu sei que eu uso has. Tá? Tem que ficar bem atento nisso. Não posso sair colocando have ou has em qualquer lugar. Already, que é já. E o verbo gone, que eu fiz aqui com vocês, que é o verbo ir na terceira coluna. Eu posso colocar normalmente vem com alguns advérbios, already, yet, tá?
e pode ser colocado no meio deles também. Então, she has a red gone. Ela já foi. Ela já foi. Então, essa é a frase, né? O sujeito, o have ou has, pode colocar um advérbio aqui no meio, se eu preferir, não tem problema, mas o verbo na terceira coluna. Podia ter colocado em algum lugar, né, que ficou meio sem sentido. Ela já foi to Paris. Melhor. Tudo bem? Vou fazer mais uma com vocês. Nós temos lá o we. Para o we, qual que eu uso? Have ou has? Have. Have. Essa aqui eu criei agora há pouco, para vocês entenderem melhor. Talked. Ó, verbo regular. Só coloco o ed. Então, we have talked a lot. Nós temos falado bastante. Então, de início, o que eu quero que vocês saibam agora é como que é essa fórmula. Como que é a fórmula do present perfect. Existe também a negativa e a interrogativa, que é aquele mesmo esqueminha. Vou fazer para vocês só essa última aqui, para vocês entenderem. Mas é aquele mesmo esqueminha quando a gente faz com o verbo to be, ou quando tem um auxiliar. A interrogativa, eu tenho um auxiliar aqui que eu posso fazer. Então, eu troco, ó, é o have aqui na frente, e o pronome no lugar do have. Então, vai ficar have, we talked a lot. Já está na interrogativa, também é bem simples, tá? Então, a interrogativa eu só troco o auxiliar com o pronome. Mesmo se fosse aqui também, ó, seria o has na frente e o she aqui faria a interrogativa. A negativa, eu começo a frase normal, we, coloco auxiliar, depois desse auxiliar que eu vou acrescentar not. Posso abreviar? Posso. E a abreviação vai ficar I haven't talked a lot. Tudo bem? Tudo. Alguma dúvida do que é o present perfect? Qual é a sua fórmula? Ficou claro? Tá tranquilo. Então, gente, então é isso, tá? A aula 17 foi interpretação de texto. O próximo formulário será sobre present perfect. Se não tem mais nenhuma dúvida, então, até a próxima aula, façam... Apesar que façam atividade, vocês já fizeram, né? Quem não fez, faça. Deixa eu ver quem daqui não fez. Acho que todos que estão aqui fizeram. Então, tá bom. Então, é isso, gente. Tenham um bom dia. Uma ótima tarde e até a próxima live. Obrigado, Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tenha um bom dia. Você também.